Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez vamos falar desse Deus e dar honra a Ele, né? Que isso é necessário na nossa vida. Hoje, a leitura de hoje, nós vamos estudar um pouco o Salmo 70. 70, versículo 1 a seguir. Que diz assim: esse é um salmo que era do mestre da música, né? Uma oração de forma de poema de Davi. Ele diz: ó Deus, para a minha libertação, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Davi certamente está passando por alguma situação difícil aí. Porque todavia, Davi, ele, quando estava passando por qualquer dificuldade, ele corria até a Deus. Ele não corria para o fofoqueiro, nem para aquele que talvez tenha a solução do problema dele. Mas ele corria aos pés de Deus. E assim fazia-se notório a presença de Deus na vida dele. Todavia, quando Davi recorria a Deus, Deus o respondia. Talvez não do modo que Davi queria, que muitos de nós estamos errando. É bem aí, com relação quando Deus nos pede, ou nós pedimos algumas coisas para Deus, e talvez Deus aí demore um pouquinho, mas eu não vejo que Deus demora, tudo Ele faz na hora dele. E a hora dele é a mais certa e justa para a nossa vida. Muitos de nós não compreendemos isso. Mas a gente vê Davi dizendo: ó Deus, para a minha libertação, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Quantas vezes nós passamos por luta, por dificuldade, e atribuímos a outras pessoas as respostas, né? Missionária Cida Lima e pastor Gilmar: a paz do Senhor, pastor. E pastor, é o pastor Gilmar. Estou em uma visita, se caso eu sair, não tem problema, eu sei que o senhor assiste depois. Que Deus abençoe o senhor, a família, e assim sucessivamente. Os filhos, né? Lá a mecânica, que nunca vem a faltar, um motorzinho quebrado, né? Afinal, o mecânico vive de coisas que quebram. E eles reorganizam de volta, né? Se o motor não quebrar, o mecânico não ganha, é uma corrente. E assim vamos para o Salmo 40, versículo 13, que também nos diz a mesma coisa. O próprio Davi de novo falando: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Palavras essas, né? Que são a mesma palavra do Salmo 70, versículo 1. Ele pede: Senhor, apressa-te. Mas veja bem, Davi e nós podemos até pedir: Senhor, apressa. Mas tudo vai acontecer no tempo de Deus, e não meu e nem do próprio Davi. Se ele está nessa escalada tão difícil, dizendo: Senhor, apressa-te, é porque a coisa que ele estava vivendo não era fácil. E por quantas vezes na nossa vida acontecem situações bem parecidas com essa. Davi passou por muitas situações que Deus teve que usar, sim, depressa em alcançar ele, porque muitas dessas situações poderiam levar Davi à morte. Mas é diferente nos dias de hoje. Quantos tipos de morte existe no nosso meio? Será que existe a morte? A morte é só física? A Bíblia diz que estarão fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, para bem aí. O que é o homicida? O homicida é aquilo que tira a vida do outro. Mas existe um tipo de homicida que ele não mata a carne. Mas ele pode simplesmente matar a tua alma, o teu desejo de servir a Deus. Ele vai te matar espiritualmente, vai me matar espiritualmente. E é isso que nós temos que ter cuidado. Existe sim diferentes formas da pessoa atingir e barrar todos os seus planos. Quantas pessoas hoje estão distantes de Deus e a culpa pode ter sido minha, porque na época eu não entender, ou talvez por não conhecer o quão profundo é as coisas de Deus, e eu querer agir como juiz na vida de alguém
que nem sabe direito o que ele está fazendo ainda dentro de uma igreja. Devemos nós termos cuidado, com muito cuidado, principalmente com o novo convertido, de querer cobrar deles uma coisa que eles não estão ainda preparados para aquilo. Eu acredito que seja no decorrer do tempo, as pessoas vão aprendendo e vão acrescentando cada dia mais coisas que só Deus pode acrescentar. Eu posso matar alguém espiritualmente e essa pessoa nunca mais, só Deus para ter misericórdia. E assim tem pessoas dentro da igreja preparado para te matar, preparado para me matar. Mas cada vez que a gente aproxima mais da vontade de Deus e age como Davi, ele diz aqui no Salmo 71, né, que é o mesmo salmo, um salmo depois desse que nós estamos lendo ele hoje, 71, versículo 12, ele diz assim: ó Deus, não fique longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio. Quantas vezes você e eu já passamos por incomodações bem parecidas com essa? Não sei de fato o que Davi está vivendo aí, mas Davi viveu várias ocasiões na vida dele. Houve muitas vezes que ele teve que recorrer a Deus de modo emergencial. E quantas vezes já aconteceu também na minha vida, na tua vida, de nós recorrermos a Deus no modo emergencial. O que é modo emergencial? Em desespero. Socorro, não tenho outra saída a não ser o Senhor. E Davi fez isso por muitas vezes na vida dele. E de repente, algumas coisas que acontecem na nossa vida, Deus não tem agido porque nós não estamos usando exatamente, né, o modo emergencial. E Deus pode fazer de outro jeito, pastor? Pode. Pode. Isso está mais que provado dentro da Bíblia que o Senhor pode te alcançar antes dessa emergência. Antes, ele te avisa, ele fala contigo, ele te manda recado, ele mesmo fala, você percebe, você sonha. A paz do Senhor, pastora Maria Aparecida, pastor Cidercino, irmã Joana e o homem do olho bonito. Hoje nós estivemos juntos, né? Agora à tarde ali na casa da irmã Joana, que ela é a genitora, a mãe, né? A mãe da pastora Maria Aparecida, que está em Tangará da Serra hoje, nos visitando, né? Pastora Maria está morando na cidade de Sorriso, se não estou eu equivocado. E ela veio para ver, a mãe dela mora aqui na mesma cidade que eu, né? E nós estivemos hoje lá tomando aquele café estilo mineiro, né? E eu ali incomodando o esposo da irmã Maria, da irmã Joana. Ele tem um olho muito bonito, hoje que eu vi que é azul, né? Que Deus continue acrescentando dias e dias na vida desse casal, para a glória de Deus, acrescentando saúde e muita felicidade, porque não é questão da idade que gera felicidade, acho que é questão do momento e da forma que você está produzindo isso. O amor nós conseguimos produzir ele, né? Melhorando a nós mesmos e chegando a um denominador em comum com o outro. E hoje eu passei a estar um pedaço da tarde nossa lá na casa da irmã Joana, que é mãe da pastora Maria Aparecida, que está visitando Tangará da Serra hoje. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Sou muito grato pelo que a irmã Joana já fez por mim lá atrás. Eu sei que ela ainda faz. É que ela não conta, mas ela faz. Amém? Salmo 70, versículo 2 já diz assim: cubra-se de vergonha e confusão os que demandam a própria vida, né? Os que me demandam a própria vida. Recue. O que Davi está falando aí? Davi está pedindo a Deus que essas pessoas sejam envergonhadas. Mas pastor, eu posso pedir a Deus para que ele envergonhe alguém? Isso vai depender se não foi você que criou essa confusão.
Para mim ter esse tipo de liberdade com Deus, eu não posso criar nenhuma confusão. Para chegar em Deus, Senhor, julgue conforme o seu proceder, né? Geralmente a gente fala assim, pese ele e eu. Vixe, você tem que ter uma intimidade muito grande com Deus, para você chegar em Deus e falar, pesa ele e pesa eu. O que estiver em falta, vai que eu estou em falta, hein? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que somos nós mesmos que construímos. Porque o Senhor diz no livro de Salmo que já tem 1000 caídos e 10.000 à tua direita tentando te passar um rodo. Mas tu não serás atingido. Você tem que olhar para Cristo. Porque se eu for atrás de tudo que é conversa que eu sei, eu certamente vou acabar me envolvendo, eu vou acabar me contaminando com aquela parte suja que não está feliz de estar sujo sozinho. Tem muitas pessoas que não estão felizes por estar sujo sozinho. Ele quer te levar para o bando dele. E nós não vivemos em bando, nós vivemos em família. Família não é um bando. Família é constituída por Deus, família é alimentada por Deus, família é ajudada por Deus, família é orientada por Deus. É diferente de bando. Bando está sempre vinculado a alguma coisa que não presta. Está sempre vinculado a pessoas sem caráter. E eu fico aqui pensando, cubra-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Muitas pessoas naquele tempo queriam, de todas as formas, até dentro do castelo, no meio da família de Davi, o próprio filho, como já de vez em quando eu falo aqui, queria a posição de Davi e chegou a atingir esse nível, como a gente vê Davi fugindo do próprio filho. Quer dizer, ele tinha muitos inimigos. Mas ele tinha uma coisa muito interessante que diferencia ele de alguns outros. É que ele tinha uma intimidade com Deus tão grande. E Deus dava a ele essa liberdade de questionar, e até Davi tinha a liberdade de falar com Deus de uma forma muito engraçada. Porque ele praticamente determinava, através das suas orações, o que é que ele queria que acontecesse com aquele povo. Veja bem, é ele aqui falando, cubra-se de vergonha, ó Senhor, né? E confusão os que me demandam a própria vida, os que queriam a vida dele. Mas queria para quê, pastor? Para guardar ele num canto? Não, queria para matá-lo. Quantas pessoas não querem matar? E por isso que eu estou falando aqui que existe vários tipos de assassinato. Tem aquele que você vai lá e você vai, misericórdia que você não vai fazer isso, que vai lá e tira a vida de alguém com uma faca, um 38, passa um carro em cima. Estou dando um exemplo. Ele consegue tirar a vida no campo físico, mas o pior assassino, na minha maneira de ver as coisas, você não é obrigado a entender as coisas como eu entendo. Cada um, às vezes, entende de uma forma. Mas o pior assassino que eu conheço é aquele que te mata espiritualmente, que tira a tua esperança, que tira todo o desejo que você tem de estar servindo a Deus. E existem pessoas assim? Existem e não são poucas. Principalmente aquela pessoa que está ali disponível para a obra de Deus, que gosta de fazer a obra de Deus. Existem pessoas que ficam ali, ele fazer alguma coisa pela obra, ele não faz. Mas ele tenta 24 horas impedir que você desempenhe esse papel. E muitos, por não entender, termina desistindo do chamado tão precioso que Deus tem para as nossas vidas. Muitas pessoas hoje eu encontro aqui em Tangará estacionado. E quando a gente começa a conversar, ele fala ou ela fala, eu não quero nem ouvir falar de igreja. Porque muitos vão para a igreja, ele pensa que todo mundo chama um outro de irmão. Não é assim? E quando ele vê que a realidade é outra,
Ele se decepciona a tal ponto porque ele ainda não tem raiz. Então nós, como os mais velhos, os mais aprofundados, os mais conhecedores, temos que ser bastante flexível e maleável com as pessoas que estão chegando à casa do Pai. Amá-los de verdade. E não subjugá-los. Porque o que nós estamos vendo aí, pessoas de um autoconhecimento que estão aí praticamente, boa parte deles, contaminados. Pessoas aí que são teólogos, se fosse assim, eles não erravam. Por que eu vou cobrar de um novo convertido? Não tem nem lógica isso. Porque eu ainda estou aprendendo, estou patinando. Não é fácil para uma pessoa sair do mundo hoje e adentrar dentro de uma igreja, principalmente algumas igrejas que tem aí, que não faz muita diferença, que está simplesmente olhando pelo capital, pela condição financeira. Mas aquela igreja que olha pela alma e que fica ali mostrando para aquele novo convertido a direção que é ir para Cristo e entrar pelo caminho estreito, que é difícil. Esse pastor, esse missionário, seja lá quem for, quem estiver, o dirigente, tem que estar prestando atenção muito, porque muitos entram na igreja a primeira vez e saem, nunca mais você vai ver ele lá dentro. Porque a igreja, em vez de acolher ele, termina fazendo com que ele se decepcione. Pessoas olhando atravessado pelo jeito que se veste. Eu sempre brinco aqui, olha, irmãos, a missionária Nélia, que prazer. Missionária Nélia e missionário José. Dá um abraço na nona. Oh, glória a Deus. E um abraço no José, meu filho, meu piá, que mora lá no Rio Grande do Sul. Barbaridade. Estou aqui me lembrando da polenta que a senhora fez. Com frango, Deus o livre, ficou gostoso demais. A paz do Senhor, pastor, estamos na escuta do programa. Esta é uma bênção de Deus, abençoe, que Deus abençoe e um grande abraço. Um grande abraço para vocês fazem parte da minha família. Aliás, vocês são minha família, nossa família, né? Que Deus abençoe. Dá um abraço no José. Então, o que hoje a igreja tem que prestar atenção? Por que muitos entram e saem? Por que muitos não ficam? De repente a culpa é nossa. Porque eu não posso cobrar de maneira nenhuma de um novo convertido que ele seja igual a mim. Se eu já dei trabalho para pastor, eu já dei trabalho, eu não estou mentindo aqui. Eu vou usar a minha própria vida, eu não era fácil. Se eu não concordasse com um negócio, acabou. Eu lembro que eu já contei isso, que uma vez eu fui na casa do pastor Roberto, 2 horas da manhã, 2 para 3 horas. Chamei ele para falar para ele mais verdade. Mas quem fez eu fazer isso? Um crente muito mais velho que eu, lá ali no bairro Atlântica. Ele me contou que não tinha perdão para homicida. Aí eu falei, mas o pastor Roberto então está mentindo. Eu era novo convertido. Então veja bem como é sensível isso. Mas quem usou ele? Como que eu não estou pronto e alguém vem me explicar um negócio desse? Essa pessoa está pior que eu. Mas quantos anos tem de crente? Muitos anos. Mas nunca entrou para a parte de observar a palavra, comer a palavra, viver a palavra, entender, pedir a Deus aquilo que você não entende, para que Deus te dê a compreensão. A palavra de Deus não se lê como um gibi, e nem como uma revista Veja. A palavra de Deus você lê e medita, para, analisa direito, porque o Senhor é quem te dá a compreensão de todos os fatos descritos dentro da Bíblia. Mas há algumas pessoas que é terrível. Ele lê a Bíblia lá de qualquer jeito, estarão fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, mas ele não entende que estarão fora enquanto não encontrar com Jesus. Porque a partir do momento que você e eu encontramos com Jesus, aí nós vamos para Romanos 8. Agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
É ou não é assim? É essa observação que muitos crentes não fazem e termina atacando alguém que não está preparado, que não tem ainda nenhuma substância de Deus dentro dele. E foi o que aconteceu comigo. Eu não queria ser crente de jeito nenhum, já que eu vou para o inferno, por que eu vou ficar perdendo meu tempo sentado aqui, ó, glória, glória, aleluia. Fui lá muito nervoso com o pastor Roberto. Ele é um grande amigo meu, até os dias de hoje, mas eu sei a dor de cabeça que eu dei para ele a partir daí, que eu não queria mais ficar crente, que aquilo não saía, porque o que presta, a gente parece que não guarda direito, não. Mas o que não presta, a gente guarda. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Minha mãe disse que ser crente é bom. Eu nunca tinha sido crente. Eu não sabia o que era isso. Não tinha noção do que era ser um servo do Senhor. E até hoje, se eu não me cuidar e não observar direito, eu posso tomar algumas decisões que venham a contrariar a vontade de Deus. Mas sempre que eu estou nessa situação, eu convoco a Deus para que Ele faça e me esclareça da maneira mais certa possível. E a maneira mais certa possível, a resposta mais certa para a minha vida e para a tua vida, ainda está nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele quem pode fazer o milagre, a diferença, agir na minha vida, na tua vida, com muita notoriedade, com muita segurança, porque Deus, quando Ele age, quando Ele quer fazer, Ele faz e não tem quem desfaça o que Ele faz. Hoje eu entendo, mas eu já fui assim também. Então eu não posso pegar um novo convertido e querer que ele seja igual a mim. Eu tenho que dar a ele o que algumas pessoas me deram, me fizeram, como no caso do pastor Lázaro, que já não está vivo, que perdi aí meio-dia comigo, eu lá na casa dele, querendo entender o que era ser um crente. E ele tinha aquela paciência de explicar para mim. Mas hoje, nos dias atuais, tem uns pastores aí que não tem mais paciência com ninguém. Se chegar um novo convertido pedindo para ele, olha, eu queria que o senhor me explicasse isso aqui, porque eu não estou entendendo. Você vem aqui uma outra hora no culto de ensino, não, pastoraiada, vocês que são principalmente os assalariados, que vivem da obra de Deus e não para a obra de Deus, vocês são pagos para isso. Vocês são pagos para isso. Ouça, dá aquilo, dá aquela. É mamãozinho com açúcar mesmo, é mamadeira, é leite, é mingauzinho, dá. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor, nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, alguém tem que nos ensinar a falar, compreender e colocar nós de pé para dar os primeiros passinhos. É dessa maneira. E o pastor tem que aprender. Porque há um versículo que diz, ai dos pastores que dispersar as minhas ovelhas. Presta bem atenção. Ele não está falando, ai dos pastores que dispersar os bodes da igreja. Não é isso. Ele está falando das ovelhas, ele está falando das primícias, ele está falando dos primeiros passos dessas ovelhas. Ensine a eles a se enraizar, não na ideia, mas no plano de Deus. E o plano de Deus para a vida de algumas almas só acontece se eu ajudar. Só acontece se você levantar e ter paciência para aplicar a vontade de Deus, segundo o querer dele. E tem gente que ele é meio rudo mesmo, não vai entrar. Quem aí tem filho, 5, 6 filhos, sabe o que eu estou falando. Tem filho que tem uma facilidade tão grande para aprender, mas tem uns que tem que tomar biotônico, biotônico Fontoura, né? Eu tomei muito, que pensa no menininho, antes era eu. Entende? Difícil para guardar as coisas. Biotônico, tinha um outro que tinha Moção Scott, né? Quem lembra aí? Ruim que Deus me livre, né? Às vezes tem umas lombriguinha também, tudo isso tem que tirar. Torrar a semente de abóbora e dar na comida para a criança tomar. Então é assim, você que cuida. Ah, mas eu preciso ser pastor para cuidar de alguém, pastor? Não!
Você não precisa ser separado a nada, porque quando você aceita Jesus, que a palavra de Deus é aplicada, que ela é enraizada dentro de mim e de você, automaticamente você se torna, aleluia, cuidadora ou cuidador de alguém. Às vezes a gente pensa, poxa, esse povo da cabeça branca, antigo, dentro da igreja, por quem eles oram? A maioria não ora por eles mesmos. Eles estão orando por filhos, por neto, pelo amigo, pela enfermidade de B, de A, pela libertação de filho de B e de A. Essas pessoas não param. E se eles parar, ai deles se eles parar, porque eles são intercessores. Eles continuam aplicando aquilo que eles acreditam, Senhor, e trazendo para as pessoas sempre uma injeção de ânimo e não de desânimo, ou querer mostrar os pecados que essa pessoa fez. Jamais uma pessoa de cabeça branca, enraizado, vai querer mostrar pecado que Deus já perdoou. E isso aconteceu comigo. Ah, Zé Carlos, se você fazia isso, está aqui na Bíblia, e o Anta abriu a Bíblia, temos que ter cuidado, e leu para mim, e eu disse, puxa vida, quero ser mais crente não, já que não tem jeito para homicida. Então nós temos que cuidar muito com o que nós falamos para um novo convertido. Nós temos que cuidar também no papel do ser humano que nós somos. Nós temos que cuidar também de como somos homens e mulheres de Deus. Cuidado com o teu péssimo exemplo. Cuidado. Cuidado com a falácia. Cuidado com o seu desequilíbrio na frente de um novo convertido. Que ele está observando. Eles são tão observadores. Porque o pastor Lázaro, e o novo convertido, eu via ele pregando, eu chegava em casa, eu ia pregar exatamente como ele, imitando ele. Pastor Regis Cerqueira, quantas vezes ele não sabe disso, né? Mas eu achava bonito, por quê? Porque você é criança. A criança, espiritualmente, Ronaldo e Daiane, lá de Rondônia, meus primos, lá de Vileira, né? Que Deus abençoe vocês e toda a nossa família e os demais que entraram, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Então nós temos que ter esse cuidado, porque o novo convertido, ele segue exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que ser imitador, aleluia. E o novo convertido, aquele pastor que ganhou ele, eu mesmo, quem ganhou eu foi o irmão Miguel lá do bairro Califórnia, que falava para mim de Deus. Eu ficava olhando, achava engraçado, eu todo atrapalhadão, que eu tinha umas roupas lá de São Paulo, então eu era bem atrapalhado, um jeito de se vestir totalmente diferente daqui. E ele dizia para mim assim, olha Marco, que ele fala assim, Jesus é bom e ele tem uma obra contigo. Mas que santas palavras. No outro dia, eu ficava doido para ver ele, que ele plantava naqueles bairros do Califórnia ali, hoje tudo tá casa já, né? Mas na época ali era só mato. E ele plantava arroz ali em tudo. E eu ia todos os dias na parte da tarde que ele estava ali. Ele é vivo ainda, está com quase 100 anos, mas está lá vivo. E quando eu olho para ele, assim, eu me lembro que na minha vida, como na tua vida, Deus separou certos departamentos, pessoas como a irmã Joana. Como é que é o nome da pastora, esposa do pastor José Francisco? A pastora Luzimar, que hoje é pastora, né? Essas pessoas acloparam a minha mãe e juntas me trouxeram para a presença de Deus. Quando a minha mãe, todo mundo dizia que eu estava morto. Mas aí entrou a irmã Joana, que é uma mãe na fé para mim, a pastora Luzimar, que não entendia nem o que ela estava fazendo em campanha, que ela era nova convertida, mas ela, através das orações delas, eu estou aqui hoje. O Senhor me trouxe de São Paulo até aqui como era promessa. Eu estava sumido há muitos anos. E Deus assim, então, faz que se aconteça.
através das orações. Cada um de nós somos uma ferramenta com uma certa responsabilidade. Não somos iguais. Tem pessoas que é para interceder, outros é para ajudar mesmo, outros é para ensinar, outros é para só zelar, outros vivem na vigilância. Se eu estou aqui hoje, muitas pessoas foram acopladas ao projeto de Deus na minha vida. Eu não estou aqui simplesmente porque eu decidi vir, não. Eu estou aqui porque muitas pessoas pagaram esse preço por mim. E hoje o que tu faz, pastor? Eu retribuo. Talvez não para as pessoas, né? Que essas pessoas, a maioria está aí viva, continua orando. Minha mãe continua orando pelas pessoas, pela própria família. E o impossível tem acontecido. Mas elas não ficou cuidando de mim. Quem foi ensinar eu foi pastor Roberto, pastor Regis Cerqueira. Foi com eles que eu fui, vamos dizer, domesticado, que eu não era fácil. Domesticado com muita paciência, porque eu era desconfiado. Quando eu desconfiava de uma coisa, já era. Eu já afastava, não era de muitos amigos. Até hoje eu não sou de muitos. Eu amo, mas amar não significa que eu tenho que estar lá na tua casa todo dia. Eu não acho que amar é isso, não. Daqui a pouco você vai descobrir umas coisas em mim que tu não vai gostar, eu vou descobrir umas coisas também. Esse negócio de estar enfiado na casa um do outro 24 horas não dá certo, não. Tem que ir como a gente foi hoje. Vai lá, toma um café, uma manteiga gostosa, um pão gostoso, um café daquele estilo mineiro. Toma, vem embora com um buchinho cheio e nos alegramos no final, aonde nós oramos. E eu saí de lá abastecido de algo. Eu não sei o que é, mas algo diferente eu trouxe dessa visita hoje. Não sei o que é. Queria eu saber. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida e na minha vida. Às vezes a gente não entende o que é que você foi buscar. Talvez você esteja buscando algo. Como Davi diz, apressa-te, Senhor. Porque eu já não estou dando conta mais de respirar. Glória a Deus. José Maria Braz é meu primo, está aí hoje, né? Graças a Deus. O José Maria, a gente, quando era mais novo, ele era um primo que eu não gostava dos outros. O José Maria, nós era muito próximo, né? E hoje nós mal se falamos, né? Cada um tem as coisinhas dele, ele mora lá em Vilhena, eu moro aqui, mas na parte da minha juventude, o José Maria era um primo que eu era muito ligado a ele, a paz do Senhor. Tudo nós fazíamos junto, era o pretinho que eu gostava e gosto e amo muito, né? Afinal, o sangue dele é o mesmo meu. Então, irmão, nós temos que ter esse cuidado, principalmente quando a gente sai assim, sai nervoso para ir falar em Colorado do Oeste, é isso mesmo. Era em Colorado, esse primo aí, nós era carne e unha, igual um outro primo que eu tenho chamado Teco. O Teco mora em Varja Grande, misericórdia, nós éramos carne e unha, assim. Pensem, assim, dois primos que eu era muito próximo deles. O tempo foi afastando a gente, mas não essa amizade, esse amor continua, né? Então nós temos que ter, irmãos, vamos voltar à palavra, esse cuidado com o que nós estamos fazendo para uma outra vida. Que essa vida seja cheia de esperança, que essa vida arranque de você o melhor que você tem, que você possa dividir com essa pessoa aquilo que um dia dividiram com você. Que você possa, aleluia, atingir o alvo de implantar a palavra do Senhor na vida daqueles que mal sabem quem é o Senhor. O Senhor não vai descer do céu de maneira nenhuma, a não ser em alguns casos específicos, para vir falar comigo.
O Senhor vai usar pessoas para nos orientar, nos ajudar a tirar as dúvidas, né? Que está dentro de cada um de nós. Servir a Deus às vezes não é assim uma coisa, assim a gente chega naquela ansiedade tão grande, mas muitas vezes nós não estamos preparados para levar as pancadas que alguns novos convertidos levam. Ô irmã, por que você ainda está andando de calça? Ô irmão, procura saber se essa irmã tem condição para isso. E não é a calça que salva, viu? Não é o vestido longo, não, porque eu estou vendo um monte de irmãs por aí com a saia lá no chão, mas santa misericórdia, né? Santa misericórdia, não é a tua vestimenta. O que leva para o céu é a tua mudança de caráter. O que leva para o céu é você aceitar, aleluia, as mudanças que Deus quer para mim e para a tua vida. Eu lá atrás, eles me ensinaram muita radicalidade. Primeiro, radicalidade, a lei. Como que eu vou aplicar a lei no novo convertido? Não existe isso. Eu tenho que aplicar a graça, e a graça é a substância que vai fazer a diferença na vida desse novo convertido, é com amor. E ele vai olhar para o espelho e dizer, olha, esse bermudão, eu andando de bermudão, esse negócio não está certo não. Eu vou passar a usar uma calça comprida. Rapaz, essa minha saia, isso aqui está muito curto. É o Espírito Santo que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. É Ele que vai nos cobrar, e não o raio do homem. Não, porque aqui tem usos e costumes, tem gente que vive mais em cima dos usos e costumes do que o do próprio Cristo. Como que uma pessoa aceita Jesus, vai ver, leva uma vida extremamente difícil, não miserável, porque agora, a partir do momento que essa pessoa aceita Jesus, ele não é mais miserável, mas ele é um dos tais que faz parte da minha vida e da tua vida. Quando eu quero que a pessoa mude de uma vez radicalmente, eu vou numa loja, ó, tá aqui, pode escolher a roupa que você quiser, que eu vou pagar. Mas é raro você ver alguém fazer isso. Eu não posso exigir de um novo convertido que ele seja, se vista, se comporte como eu, porque ainda está muita casca em cima dele. Eu estou falando de novo convertido e não de bode, que tem uns aí que entram na igreja de manhã, ele sai de tarde, é desobediente mesmo. Mas o novo convertido, nós temos que ter amor e ir aplicando devagarinho. Tá aqui, meu filho. Por acaso, quando um bebê nasce, você já dá papinha de batata para ele? Não, ele só toma leite. Não é assim? Aí dos 3 meses, eu acho que é, uns 3 a 4 meses, eu não entendo bem que eu nunca criei criança, né? Mas dos 3 a 4 meses, acredito que por aí, você já começa a fazer uma certa papinha bem de leve para ele, ainda vai colocar na boca muitas vezes e não quer. Aí você insiste, vai, bebezinho, papai come, ó, e come. É assim. É assim, você vai ter paciência com esse novo convertido. E esse novo convertido, quando ele começar a comer, aleluia, a palavra do Senhor, que é o alimento real para as nossas vidas, você vai ter muito orgulho dele ou dela, porque tudo que você for plantando dentro dele com amor, o Espírito Santo vai encaixando esse grande quebra-cabeça dentro da vida de cada um novo convertido que você cuidar. Mas cuide com amor, não que... para com essa conversa. Ó, você aceitou Jesus agora, isso aqui não pode. A gente vai com a lei primeiro. Ensina ele a ter amor pela graça. Porque a graça... Ah, pastor, mas se não falar... Não, falar é uma coisa, mas cuidar do jeito que você fala. Eu já vi pessoas sair da igreja porque não tinha condição de comprar roupa que lá o dito cujo pastor já tinha dado uma porrada nele ou nela. Vai, irmão, você precisa se posicionar. Vai ver, nem membro é. Quem tem que tomar posição mesmo é nós membros. Tomar vergonha, que tem muitos que não têm. Tomar atitude de ser crentes exemplo para outros. Os que estão chegando têm que se espelhar em você.
em mim, em nós, entendeu? Mas tem crente que não, dá um péssimo exemplo. É fofoqueiro, é tudo que é desgrama ruim dentro da igreja. É esse crente que é o novo convertido, chega e fica olhando, ué, sair de um mundo tão violento, tão nojento, onde tinha tantas pessoas, eu vou voltar para o mundo de novo, tomar uma, não é assim, porque lá eu estava mais feliz do que aqui, porque lá no mundo é danado pro fofoqueiro levar um tiro na cara, e na igreja não, parece que já tá, ninguém apanha, ninguém, né, e continua. E na igreja nós temos que ter essa responsabilidade de procurarmos ser melhor e não continuar com a nossa mesmice. Eu, se eu fosse atrás de cada conversa que falam de mim, eu matava um por dia. Mas não, decidi eu e a minha esposa, meu bem, vamos ficar na nossa casa. Deixa falar, nada pode me atingir quando eu me posiciono olhando para frente, não olhando para essas adversidades. São adversidades que todo mundo vê. Hoje em dia é uma fofoca terrível, uma falsidade terrível. Na mesma hora que a pessoa está te abraçando, já está te dando uma punhalada, está difícil hoje. Mas... e antes? Antes era do mesmo jeito, sempre foi assim. O povo de Deus, ele é perseguido às vezes pelo próprio povo de Deus. Mas você não pode baixar a cabeça para isso. A ordem de Deus é que ele diz na preciosa palavra dele: aquele que permanecer de pé até o final, esse eu vos darei uma coroa de justiça. Está produzindo alguma coisa lá no céu? Que se eu ficar dando ouvido para B e para A, que fulano disse isso, fulano disse aquilo, pode ter certeza de uma coisa: eu vou acabar ficando aqui. Para quem é sanguíneo, explosivo, mas acaba ficando aqui. Porque daqui a pouco você vai lá, ô irmãozinho, eu quero que você fale na minha cara o que você está falando aí. Bonito, né? Tanto para ele quanto para você e eu. Nós não vivemos mais de toma lá da cá. Nós temos que falar como Davi disse: apressa-te, Senhor, em ter misericórdia de mim. Salmo 70, versículo 1. Apressa, Senhor, em me libertar de certas coisas. Olha o que diz Salmo 35, versículo 4, que diz assim: sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida, e retrocedam envergonhados, ou seja, aniquilados, os que tramam a minha ruína. É o que eu estava falando antes. Davi tinha intimidade com Deus para pedir tal coisa de tal maneira como ele pedia. Mas e você e eu temos? Isso aqui é Davi falando com Deus: seja humilhado e coberto de vexame os que buscam tirar minha vida. Afinal, tinha ou não tinha muitas pessoas querendo tirar a vida de Davi, mas Davi morreu matado? Você vai morrer matado com essa perseguição que você vive? Com essas calúnias, às vezes até dentro da própria família? Parece que você é o patinho feio. Mas não é. Deus sabe que você é especial. Deus conhece o seu coração, o meu coração, os nossos corações. Ele conhece exatamente quem é cada um de nós. Às vezes nós somos explosivos, mas ninguém sabe o tamanho do amor que a gente tem. O tamanho. E Deus está requerendo de cada um de nós nesta noite que venhamos a pensar melhor. Vale a pena eu estar ouvindo o que B falou? Larga isso para lá. Pega um novo convertido e zela dele. Você não faz ideia o quanto é bom para a tua saúde espiritual. Por isso que nós temos muita gente doente. A Bíblia diz de fracos e doentes. A Bíblia fala sobre isso. Que tipo de fraqueza é essa, pastor? São as pessoas em volta da gente que vêm até tentar furar esse escudo, mas esse escudo, ele é impenetrável se você olhar para Cristo e não olhar para as adversidades. Adversidades são um grupo de muitas coisas, viu? Não fica, pega um novo convertido e diz: esse eu vou evangelizar ele.
Vai ver, você vai estar passando por uma luta terrível. Vai ver, você vai estar passando por muitas dificuldades. Ou talvez esteja vivendo isso nesse exato momento. Mas será por que você está passando, ou que eu esteja passando, por certas dificuldades? Será por quê? Porque cada um de nós temos um chamado. E não é você que determina. Eu vou deixar de fazer ou eu não vou fazer. Quem determina é o Senhor. E muitas vezes Deus requer de você e de mim, viu? Que nós venhamos a desempenhar um papel que, por natureza, talvez a gente não queira. Mas por questão dos planos atribuídos às nossas vidas, adaptado ao nosso novo caminho, à nossa nova maneira de ver as coisas. Então você tem que compreender que quanto mais você faz para Deus, mais Deus se aproxima de você. Zele com o amor da tua igreja. Zele com o amor. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, só está falando que eu tenho uma igreja. Ué, a Bíblia diz que nós somos parte. Se nós somos parte é porque somos. Nós somos uma igreja. Não está só lá o pastor, não é só o pastor que tem que ajudar, não. Você pode ser esse ajudador individual. Não contrariando o que o seu pastor está falando. Porque eu já vi crente, o pastor está falando uma coisa e ele diz para o novo convertido, não. Aquele pastor está todo errado. Eu já vi isso, viu? O pastor falando B e o outro falando A. Não ensine esses novos convertidos a ser os próximos rebeldes dessa igreja. Mas ensine a eles a dar fruto. E como que se você vai semeando a preciosa palavra de Deus, com carinho, com tempo, você não está proibido de, quando não está fazendo nada, ir fazer uma visitinha para aquele novo convertido. Se você não é pastor, não vá lá como pastor, mas vai como representante de Deus, como homem de Deus, e que está com boas intenções para ser aplicada àquela vida. Ah, pastor, mas nem eu direito entendo a Deus. Começa a fazer para Deus. Deus é assim. Deus é igual catraca. A corrente só gira se tiver uma catraca. E o pneu roda porque essa catraquinha desse tamanhozinho tem uma corrente empurrada. Assim somos nós. Você quer que a tua vida desenrole para frente? Procure a partir de hoje saber qual que é a tua função dentro da obra de Deus. Ah, mas eu não sou separado a nada ainda. Você não precisa disso, não. Vai fazendo que as divisas que Deus tem para a tua vida vai chegar. Tu não precisa ter pressa para esse negócio de ser diácono, cooperador, presbítero. E quanto menos pressa, mais aprovado você vai ser. Porque quando te separar, exemplo, para evangelista, faz hora que você está evangelizando já. Sabia disso? Você não vai precisar agora entrar nessa função e aprender tudo que é ser um evangelista. Porque você já faz esse papel. Você já faz. O evangelista, presbítero e diácono, todos esses são parte. Aleluia! E o pastor são parte de engrenagens que fazem parte da nossa vida. Todos eles são úteis para a obra de Deus. Mas tem pessoas aí esperando ficar velho. Quando eu ficar velho, eu vou fazer a obra de Deus. Quando os meus filhos se formar, é que eu vou fazer a obra de Deus. Será que vai dar tempo? Lá no teu serviço, lá no meio do mato, lá naquele frigorífico, seja lá naquela empresa onde você trabalha, pelo amor de Deus, tem tantas pessoas esperando. Você está próximo de tantas pessoas que você já deveria estar usando essa tua boca e semeando a preciosa palavra de Deus sutilmente. Pega um só ali e começa a falar como é maravilhoso servir a Deus. Começa a falar dos benefícios que Deus tem para aqueles que adentrar no rol desta família.
Começa a falar para aquelas pessoas que estão em volta de você. Às vezes essa pessoa não é a irmã Eliane Santos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Começa a desempenhar. Porque no dia que você entrar em alguma angústia, você já tem saldo com Deus. Como é que eu construo alguma coisa com Deus? Produzindo na obra de Deus. Sem esperar ser mandado. Tem muita gente que fica esperando o pastor mandar. Você não precisa disso não. A Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. Se você já tem o dom de falar. É muito melhor você estar fazendo a obra de Deus na vida de uma pessoa que trabalha contigo ali. Sutil mesmo. Fazendo a pessoa sentir graça. Oh Jesus. É mesmo fulano? É desse jeito? É desse jeito. Começa a contar as maravilhas, mas ao contrário, tem crente que começa a contar as dificuldades. Como que você vai ganhar alguém contando as dificuldades? A pessoa já está no mundo passando por tanta dificuldade, você agora começa a falar mal do pastor seu para uma pessoa que não conhece Jesus. Tem crente assim. Viu? Aonde estão alguns erros nossos? Estou lá naquela igreja, mas aquele pastor não vale nada. A pessoa que nunca foi crente, ele vai ficar olhando. Eu, hein? Quero ser crente, não. Mas se você começar a falar, não do pastor, mas falar das maravilhas que é servir a Deus, falar das maravilhas que Jesus pode fazer, você pode ter certeza. Você não precisa ter teologia, vai com a gia para lá, viu? No lugar de gia, na lagoa. Você não precisa ter gia nenhuma, basta você ter o quê? A unção e a determinação de aplicar o que você aprendeu na vida de quem está tão próximo, ou talvez passe mais tempo com você do que você com a tua própria família. Geralmente no nosso emprego, a gente fica mais tempo no emprego do que em casa. Seja um semeador por excelência. E se eu falar dessas maravilhas, o crescimento é assim, uns vêm e plantam. O que é plantar? Uns vêm e preparam o terreno. E vem o outro e planta. E você pode ser só o preparador de um grande terreno. De repente você vai ser responsável pelo resgate de uma alma de um grande pastor, de um grande missionário. Você já imaginou? Eu tenho hoje na minha vida pessoas que são pastores. Outro dia estava o Vitorino, estava aí, e ele lembrou de um pastor hoje, um pastor de uma igreja grande, que eu ganhei ele cantando. Nem sempre a palavra, você tem que ter a unção de Deus na vida e falar o que eu devo falar. De repente, nem é falando. Eu já vi pessoas aceitar Jesus por questão de hino. Eu vou contar aqui na usina. Eu não estava na igreja, presta bem atenção como que é Deus. E eu cheguei de caminhão e vi alguns crentes assistindo os filmes, tudo, era aqueles, a maioria era presbítero, evangelista, que trabalhava nessa usina lá. E eu parei o caminhão, o Espírito Santo falou, mula, vai lá. E começa a adorar o meu nome no lugar daqueles lá. E eu obedeci, parei o caminhão, entrei naquele alojamento, e chamei o filho do pastor Saulo. E o outro era o filho do pastor Juarez. Lembrei agora quem são eles. Chamei eles com uma camisa amarrada na cabeça, sem camisa, um corote de pinga no bolso. Pastor, e Deus usa porque você não quer fazer. E eu parei esse caminhão tomado de uma alegria tão estranha. E eu não estava na igreja, eu estava afastado da igreja. E tem crente que não aceita isso, não. Como é que pode? Deus não usa. Deus usou a mula para falar, o jumento para falar com a Balaão. Você sabe por que usou? Porque muitas vezes nós, com o espírito de Balaão, não damos ouvido mais, nem a palavra, nem profecia, nem nada. Aí Deus usa uma coisa totalmente diferente.
E eu chamei o filho do pastor Juarez, que tocava violão, e o filho do pastor Saulo, o filho caçula dele. E eles saíram ali meio sem graça. Tio, é mesmo, vamos embora, vamos cantar uns hinos aqui. Esses crentes que estão nessa usina, jogando baralho, assistindo televisão o dia inteirinho, por que eles não saem para fora e pega, aleluia, apressa-te em fazer, aleluia, notório a vontade de Deus na tua vida e na vida de outros? Mas não, ficava olhando, todo domingo estava parado tudo e eu puxando pó de brita. O caminhão era do meu irmão, o Marildo, entende? E eu estava afastado, mas eu ouvi Deus falar comigo. Vai lá que eu vou usar você, mula. A maioria tinha medo de mim, eu não tinha muitos amigos. Eles tinham assim, uma cabreiragem comigo muito grande. Porque eu, para te dar um soco, era 2 toques, eu era muito resolvido. Mas Deus mudou essa natureza. Mas Ele usa parte dela. Como que usa, pastor Zé Carlos? Se Deus mandasse, seja crente ou não, eu ia. E eu cheguei lá, chamei eles começaram a tocar, e era um lugar alto, e uma grama embaixo, para a honra e glória de Deus. E eu comecei a pregar. Cantava e pregava, sem camisa, com a camisa amarrada aqui. E ainda dizia para eles, não olha para esse vaso, porque este vaso vai ser tratado por Deus. Mas olha o porque Deus quer para a vida de vocês. Aqui tem muita gente afastada, e esses preguiçosos que estão aqui não estão aplicando a palavra. E eu começava a cantar e tinha pessoas ali chorando. Quando eu olhei assim, tinha umas 200 só homem na minha frente, e o dono da empresa Fagundes, o meu irmão Marildo lembra disso. E daqui a pouco ele estava ali, o Marcos, e eu ali olhei para ele e disse, ei, tu um dia vai servir a esse Deus. E ele olhou para mim e abaixou a cabeça. Sabe quem é o Marcos hoje? Marcos hoje é um grande homem de Deus. E foi naquele dia, ele é extremamente rico. É um dos proprietários da empresa Fagundes. E todo mundo ali de cabeça baixa, alguns chorando, e eu pregando com a camisa aqui, um corote de pinga no bolso. Pastor, misericórdia! É, misericórdia de você, imprestável. Que não quer fazer. Se não quer fazer, Deus desperta alguém. E o que me chama a atenção, que daqui a pouco veio um presbítero, sabe? Que viu que estava aquela multidão ali, deixa que eu... Aí ele chegou e me disse assim, ei, você está desapropriado para fazer isso. A obra de Deus é sensível. Aqui não é obra de Deus, aqui é missão de Deus. João Batista, a Bíblia diz que ele comia mel e gafanhoto. E se vestia com pele de animal. Quer dizer, ele estava fora do quadro social. Ele não se vestia, nem comia e nem se comportava como as pessoas, socialmente falando. Mas Deus usava ele. E ele chegou e disse, deixa que agora eu tomo conta. Pode deixar. Eu falei, como é que é, bode velho? Você não vai tomar conta de nada não, rapaz. Você vai pegar a tua malinha, enfiar teu rabinho entre as pernas e voltar para a tua televisão lá, como você tem feito, e Deus tem te mandado fazer. Saiu de lá extremamente envergonhado, e a peãozada ainda tirou sarro dele, entende? E eu continuei adorando a Deus, e a partir daquele dia, nasceu a Igreja Assembleia dentro da usina. Deus usa ou não usa? Eu continuei fazendo? Não, foi aquele dia que Deus queria que a obra dele viesse, mas muitos estão esperando o modo perfeito. E Deus trabalha na imperfeição. Deus trabalha de maneira que você e eu nunca vamos entender. Ele me usa aquele dia para nascer a igreja dele. E a partir daí, a Igreja Assembleia nasceu dentro daquela usina, arrumaram um lugar, aí todo domingo eles faziam os cultos. Mas quando eles me viam, nenhum olhava em mim. Porque eu continuei bebendo cachaça, eu continuei. Sei que alguns estavam me amaldiçoando, mas Deus sempre teve esse contato comigo. Porque Deus é Deus, quando você não quer, Ele levanta qualquer um.
É assim, ali muitas almas retornaram aos pés do Senhor. Um dia o pastor Silas falou, acho que foi para tu, né, cara? Falou para minha esposa, pastor Silas. Falou assim, esse homem ganhou mais alma para Jesus sem ser crente do que ele crente. Era direto. Chegava pessoas e me ligava que Deus tinha usado ele para contar a vida deles. E era para mim, eu só não orava por ninguém, porque eu sabia que eu estava errado. Mas a voz clamava no meio daquele deserto. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que são árvores, que deveriam estar dando fruto, mas não estão. Tem pessoas que estão do lado de pessoas que ele poderia ajudar, mas não ajuda. Sabe por quê? Porque a preguiça está maior, a televisão está melhor, o passatempo está melhor. Quantas vezes eu vi presbítero passar o dia inteiro jogando baralho? Eu vi isso lá na usina. E quando a gente chegava que ele via, jogava o baralho para lá. Irmãos, se eu um dia... É igual esses crentes que gostam de tomar cerveja sem álcool. Tome vergonha nessa cara preta. Vá lá e compra logo a Skol com álcool e beba. Tá com vontade, tá com saudade do Egito? Vai lá logo. Não fica dentro da igreja produzindo coisas ruins. Ah, mas eu tomo, pastor, mas tá uma moda agora de crente tomar cerveja sem álcool. Se um dia, Deus me livre, você me vê com uma latinha de cerveja na mão, viu? Pode ter certeza que ela tem álcool. Pode ter certeza que eu vou estar enchendo a cara. Porque Deus não aceita meio termo. Crente não tem que ficar no meio do muro, não. Crente tem que se posicionar. E em qualquer lugar que você vá, que eu vá, nós temos que nos posicionar. Posicione-se melhor. Comece a produzir. E Deus então vai derramar grandes bênçãos na tua vida e na minha vida. Comece a fazer o que Deus quer que você venha fazer. Não fica pensando que você está enganando a Deus, que eu estou enganando a Deus, que nós não conseguimos fazer isso. Tudo um dia vai ser revelado para a glória do Senhor. E tenha paciência com as pessoas que estão abaixo de você. Para com essa tua radicalidade, porque radicalidade não vai te levar a lugar nenhum. Agora, após a pessoa ser batizada, porque tem gente aí que está dando afogamento, não estão batizando não. Porque para mim batizar alguém, eu tenho que implantar na consciência dele a responsabilidade do fazer essa aliança. E tem gente que quer, a pessoa mal chegou, já põe lá, está tomando banho. Porque vai servir simplesmente para vergonha, porque a pessoa não entende ainda nada. Seja assim um orientador de alguém e veja se vai haver alguma dificuldade que você não prevaleça. O nosso maior investimento não está em colocar um ar-condicionado dentro da igreja, ventiladores, comprar 200 cadeiras lá para a igreja. Não é isso. Nosso maior investimento, aleluia, depois de nós mesmos, é investir na vida de alguém. É investir naquilo que um dia investiram em você. Entenda isso. E assim viveremos bem melhor na presença de Deus. E não vai haver nenhuma dificuldade como o Salmo, como Davi, como o salmista Davi. Com Davi é que ele pedia algo para Deus. Deus não demorava em exercer o papel dele de pai amoroso e misericordioso para com a vida dele. Vamos parar de olhar por fora. Porque a grande construção não começa por fora. Muito pelo contrário. Ela começa de dentro para fora. Entenda isso. Não é o que você está vendo. Viu? Mas é o que está vindo de dentro para fora. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na vida nossa de dentro para fora. Não é do meu jeito, viu? Nem do teu. Espere o tempo de Deus. E você verá toda a tua família servindo a Deus. Você verá todas essas dificuldades que você passa. Elas irão passar. Mas você precisa determinar para si mesmo: eu, a partir de hoje, quero ser produtivo na casa do Pai.
Davi era produtivo. Davi descia a espada com força nos filisteus. Não tinha medo, ele tinha coragem, ele era determinado, mas nem por isso ele não deixava de passar luta. Você também passa por muitas lutas, por muitas incertezas. Quantas vezes você à noite não dorme, fica aí coçando a cabeça? Eu estou ficando velho, o que vai ser de mim? O que vai ser do teu amanhã e do meu amanhã não te pertence e nem me pertence. Deus é quem dá a última palavra na nossa vida. E o amanhã pertence a Deus e não a nós. De repente amanhã é um dia totalmente diferente. Amanhã pode ser um grande dia, uma grande mudança de Deus para a tua vida está chegando. Não sei para quem que eu estou falando isso. E nem quero saber. Eu só quero ver o resultado. Plante enquanto você pode, viu? E não plante de qualquer jeito, não sai jogando por cima de pedra, não. Prepara o terreno, tenha paciência. De repente, essa semente que você tem que plantar já está do teu lado ali. A pessoa faz hora, mas você está aí com aquele, será? Desanimado. Ganhe uma alma por ano para Deus. E você vai ver quanto respaldo e quanto lucro você vai ter quando você chegar na glória. Por isso que a Bíblia diz, ajuntai tesouro no céu. O que é esse tesouro, pastor? São as almas que você vai chegar lá e o Senhor vai dizer assim, olha, pastor Zé Carlos, foi você que ganhou. Oh, bendito de meu Pai, entra. Viu? Vocês entenderam que a maior riqueza são as almas? Temos que entender isso. Tem gente que está pensando que lá em cima no céu vai ser ouro, vai ser... Não, irmãos. Deus está falando, juntar tesouro no céu. Peraí, mas para que eu vou querer tesouro, ouro, prata, lá no céu, se ele vale alguma coisa é aqui? Porque a Bíblia diz que o céu é repleto disso. Hoje que eu entendo que o maior tesouro que nós vamos ajuntar no céu é você lutar pela tua família, é você, mesmo que não tenha força, se esforçar para chegar aos pés de Deus. E para que na vinda dele, aleluia, você e eu não venhamos a ficar. Que seus filhos possam produzir também frutos bons, vendo o exemplo que você está dando. Isso é tesouro, é você chegar e muitas almas foram alcançadas por Deus através da sua determinação de semear a preciosa palavra dele. E essa é a palavra de hoje. Vamos jantar? Vamos orar, né? Depois de jantar. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Mas pense direito nisso. Talvez amanhã esteja aqui, talvez não. Porque amanhã eu tenho um trabalho à tarde, né? Mas se eu não estiver aqui, segunda-feira a gente está aqui. Das 7 horas para frente, a qualquer momento eu estou aqui. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. O meu primo Zé Maria tá aí hoje para surpresa minha, mas também tem mais 2 primos meus aí. É a Eliane não, é o Ronaldo e Daiane. Eu demoro a gravar os nomes deles, porque eu acho que a Daiane, eu não fui criado com a Daiane. Eu vi a Daiane, eu acho que bebezinha, né? E hoje ela já é mãe. Brincadeira? Então faz muitos anos. Os filhos do Zé Maria também. Eu lembro da filha mais velha dele pequenininha. Hoje ela já é mãe também. Então tem muitos anos que a gente não se vê. Fisicamente, né? Mas aqui, através da palavra e da presença de Deus, que Deus vos abençoe. Não só vocês que são os meus primos, mas todos que dão ouvido à palavra de Deus. Amém? Vamos orar também hoje pela minha tia Tiana, né? Eu chamo ela assim ainda, né? Hoje ela é missionária. Nem vou contar quem era ela. Ah, Jesus sempre dá tempo. Ela é minha única tia viva. Sabe por quê? Porque Deus deu tempo. Deus tem a nossa família um grande plano. E nenhum de nós vamos escapar disso, não. Devagarinho nós vamos chegando e o Senhor vai nos abençoando conforme nós formos dando lugar
E tem muita oração envolvida nas nossas vidas. De pessoas que às vezes nem é parente nosso. Mas continua orando, Senhor, amance mais. Tenha liberdade, não é assim? Que Deus abençoe a vida de cada um. Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez nós contemplamos a Tua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada vida nesta noite. Que o Senhor possa fazer com que nós venhamos a compreender que temos que semear a Tua preciosa vontade. Que o Senhor nos ensine, Pai, e nos reforce com certos atributos que talvez nós não temos. Mas a Tua unção, o Teu poder e a Tua glória é capaz de fazer, Pai, a diferença na nossa vida. Deus, nesta noite eu apresento, meu Deus, em especial, a minha tia Tiana na cidade ali de Vilhena, ou Colorado, não sei. Mas se ela estiver no Colorado ou Vilhena, não importa. O Senhor está em todos os lugares. Que o Senhor possa abençoar ricamente a saúde dela e dar, Pai, muito tempo para ela como missionária hoje, sair por aí, dividindo com as pessoas um presente de tal tamanho que o Senhor deu para ela, que é imensurável o tamanho. Que toda a nossa família possa, meu Deus, reconhecer no decorrer dos dias e tempo determinado pelo Senhor, que o Senhor é Deus e que a melhor escolha é te servir. Abençoe Ronaldo, a Daiane, que são meus primos. Abençoe ricamente a vida deles, os filhos, se assim tiver, e todos eles, Pai, de uma maneira tão grande que as pessoas verão a diferença na vida de Ronaldo e Daiane. Abençoe os meus primos, em especial hoje o José Maria, que está aí conosco, Pai. Dê livramento do homem mau, do bicho peçonhento, porque afinal o trabalho do José Maria, se for o mesmo, ele lida com muitos bichos peçonhentos, porque ele trabalha, meu Deus, em lugares bastante difíceis. Mas não existe nada que não esteja sobre a Tua proteção, que esteja sobre a Tua proteção, Pai. Nada pode nos atingir, porque o Senhor é o Deus de olho de águia. Dê a ele saúde, dê a ele, meu Deus, cada dia mais, a compreensão de que te servir é a melhor coisa da face da terra. Pai, apresento hoje, também em especial, a irmã Josefa, lá no Nordeste, onde ela mora. O seu esposo, os seus filhos, a Kelly, o Júnior, que é seu genro, que eles possam, meu Deus, todos os dias ser agraciados do poder e da misericórdia e de todo o prazer de servir o Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, acalentar cada um de nós conforme a Tua preciosa vontade. Visita cada coração nesta noite e dê a eles aquilo que o Senhor achar de melhor, porque o Senhor é quem sabe o que precisamos. O Senhor é quem sabe a melhor maneira de agir conosco. Senhor, meu Deus, eu apresento nesta noite a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, e assim sucessivamente os seus filhos, a irmã Joana, o esposo, os filhos, e que todos, Pai, estejam debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, fazer muito mais ainda, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, e muitas coisas impossíveis ainda vai acontecer. Esse ano não é o ano que vem, porque assim o Senhor deseja. Deus, apresenta a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, lá onde eles estiverem. Apresento, meu Deus, o trabalho, o ministério deles, os filhos, e que o Senhor venha, meu Pai, ter muito gozo de saber que este casal vem desempenhando o Teu papel aqui na terra, que eles vêm sendo ferramentas para alcançar outras pessoas. Deus, também nesta noite, eu apresento a minha mãe, os meus irmãos e todos aqueles, Pai, que estão aí hoje, mesmo dentro ou fora deste vídeo, que o Senhor possa acrescentar dias e dias de vitória na vida de cada um de nós. Apresento a Anne, Pai, a Samira, que são minhas enteadas. Apresento a minha esposa, a minha vida, o nosso casamento e a nossa família. Que o Senhor venha, Pai, nos orientar e estar sempre no controle de tudo. Deus, também apresenta a vida do Diadema,
que o Senhor continue trabalhando na vida do Diadema. Sei que faz dia que ele não aparece aqui, porque ele está viajando, mas eu sei que o Senhor, viajando ou não, o Senhor está com ele. Que o Senhor abençoe a saúde dos filhos, dê livramento do homem mau, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que a esposa dele veja o quão grande é Deus na vida dos filhos, na própria vida dela, na própria vida do Diadema. E assim, meu Deus, se completa segundo o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui. Que o Senhor nos dê uma noite de sono, de muita paz e gozo. E que o amanhã, o que o Senhor desenhe o melhor, porque eu sei que o Senhor é capaz de fazer isso. Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, venham a estar sob o controle poderoso da tua mão. Deus, nesta noite, nós glorificamos ao Senhor e te adoramos, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Muito obrigado a todos e Deus abençoe. Amanhã talvez não teremos Tiago Lima e Gislaine Lima, amém. Tiago, um abraço, que Deus te abençoe. José Maria Braz, né, meu primo. Os demais que estão aí que eu não sei, né, eu não sei se Tolinato está aí hoje, né, mas sempre ele está aí, né. Hoje eu não vi ele não. Os demais, as pessoas, Cida Lima, que é o pastor Gilmar, né? Que cada um de vocês receba tal quanto produzir na mão de Deus, viu? Nós não recebemos nada de graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos tenham uma noite cheia de bênção e de maravilhas. Amém? Deus abençoe sempre, pastor. Está ali o Alisson Tolinato, o Senhor e toda a sua família. Da mesma maneira que todas as famílias sejam abençoadas, junto com a família do Tolinato. Que assim seja. E se nós se vermos segunda-feira, é porque Deus permitiu. Mas todo dia a gente está aqui, tá? Fique com Deus. Ah, eu tenho um canal também, José Carlos Salutar. Canal no YouTube. Tudo que acontece aqui eu jogo para lá. Por que não faz lá, pastor? Porque eu quero fazer aqui. É simples. É simples assim. Eu não prego para bode, eu prego para crente. Bode só Jesus para transformar, né? Que Deus vos abençoe. E até segunda-feira.